Band News FM, uma rádio de notícias que pulsa 24 horas por dia. Jornal Jangadeiro. Debate. Assim como a gestão do presidente Lula, o governo do petista Eumano de Freitas chega aos 100 dias. Embora seja tido como o governo de continuidade, já que seu nome foi capitaneado pelos ex-governadores Camilo Santana e Isolda Sela, Eumano fez diversas promessas que precisam ser cumpridas caso queira também fazer o seu nome como mandatário do Estado. Muitas propostas, inclusive, passam pelo parlamento, ou seja, testa o seu poder frente à base aliada. No primeiro momento, se mostrou ser um bom negociador ao trazer para o seu arco de alianças o antigo desafeto PDT. Desafios como passe livre intermunicipal, passagem gratuita para a região metropolitana, piso dos professores prometido para junho, zerar a fila das cirurgias, que já começou também, teve uma solenidade de início da estreia dessa atividade. 100 dias do governo Eumano, avanços e pendências, é o tema do nosso debate de hoje, com a presença do Sargento Reginaldo, deputado estadual pela União Brasil, líder do partido na Assembleia. Sargento Reginaldo, bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham aí pela Band News. Prazer estar mais uma vez aqui para a gente poder debater sobre os assuntos que interessam ao nosso povo do Estado do Ceará. Muito obrigado pela sua participação. Nós convidamos também o deputado estadual pelo PDT, líder do governo Eumano na Assembleia, Romeu Aldigueri, a quem desejamos um bom dia. Seja bem-vindo, Romeu. Bom dia, Nonato. Bom dia ao meu amigo deputado Reginaldo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Romeu. Vamos começar, então. Só para dizer aqui aos nossos ouvintes que vocês podem participar pelo 981-54-3814, o nosso WhatsApp, pelo chat do YouTube. Pode mandar, formular perguntas, indagações aos nossos debatedores. Vou colocando aqui em destaque, que análise os senhores fazem dos primeiros 100 dias do governo Eumano de Freitas? Inicialmente, vou começar pelo deputado Reginaldo, a sua opinião. Bom, Renato, apesar disso ser uma coisa já posta na política nacional, essa coisa da marca dos 100 dias, de fato a gente sabe que o tempo é muito curto para grandes resultados. Mas ainda, eu digo assim, sem nenhuma cerimônia, sem querer simplesmente fazer oposição por fazer oposição, eu ainda estou querendo ver qual é a marca do governo Eumano, qual é o seu carimbo, qual é a sua identidade. Você colocou muito bem, nós temos um governo de continuidade, né? Foram 8 anos do seu antecessor, que é o seu grande aliado político, que o trouxe à cadeira do Executivo, e o que nós vimos para início de gestão, lamentavelmente, foi uma replicação do que foi a marca da campanha do governador Eumano, onde ele o tempo inteiro quis mostrar a sua profunda identidade com o presidente Lula, candidato naquela época, o ex-governador Camilo Santana, e agora a gente está vendo isso, uma replicação do que foi feito pelo PT em nível federal, logo para início dos 100 dias de governo. A primeira mensagem que chegou nessa casa foi de aumento de impostos, aumento de arrecadação, um novo empréstimo contraído pelo governo atual, endividando ainda mais, e o aumento da máquina pública, né, com a criação de novas secretarias, quase 15 secretarias e mais uma amplitude de servidores, que é muito mais para acomodação de alianças políticas durante a campanha, que é exatamente aquilo que o presidente Lula também fez em Brasília. Então, assim, não há muita novidade até esse momento e ainda estamos esperando que o governador Eumano, de fato, possa dar a sua cara e mostrar que veio, se ele vai ser apenas uma continuidade ou se ele vai ser uma liderança que possa ganhar realmente destaque, já que chegou ao posto máximo, né, dentro do Estado do Ceará, de executivo. Eu vou agora dar oportunidade ao deputado Aldigueri, Romeu Aldigueri, inclusive
para que a gente possa ter o mesmo tempo, o mesmo espaço, vou pedir ao deputado que ele possa colocar o celular dele na horizontal, que facilita o espaço também na rede social, no YouTube, se for possível. Se não for, pode permanecer do mesmo jeito na vertical aí, como o senhor está. Ok? Dá para? Ok, aí não. Ok. Deputado Aldigueri, o que é que pode ser dito em relação ao que o deputado Reginaldo falou, do simbolismo dos 100 dias de governo Elmano? Bom, mais uma vez, bom dia, Renato, bom dia, Reginaldo, bom dia aos ouvintes e amigos da Jangadeiro. Um governo de diálogo, um governo de transparência, um governo humanista, a própria marca pessoal do governador, assim como foi a vida toda como deputado estadual. Elmano mostra que veio em dias a começar a fazer o maior programa de combate à fome da história do Ceará, que está sendo lançado. São 230 milhões de reais de recurso do Tesouro Estadual, será comandado pela primeira-dama Lia Freitas, o maior programa de ajuda a famílias vulneráveis da história do Estado. O governador Elmano diz a que veio quando importa 135 milhões de reais do Tesouro Estadual para fazer um programa de mutirão de cirurgias eletivas, beneficiando 30 mil cearenses que estão na fila desde a pandemia, porque o governo federal anterior não fez o seu dever de casa. O governador Elmano mostra que veio quando faz um diálogo com a PEOC e concede novamente o piso nacional do reajuste do magistério para toda a carreira, a melhor carreira do Brasil, é o Estado que paga o melhor professor e professora do país. O governador Elmano mostra que veio quando estava em São Paulo, descontinua para o Ceará e retorna imediatamente e percorre as cidades alagadas. Esteve em mais de 15 cidades nos últimos dias, pessoalmente, levando ajuda humanitária, mandando decretos de emergência para beneficiar os municípios e verificando, inclusive, a perda das pessoas físicas para que possa repor, não só em aluguéis sociais, cestas básicas, colchões, água, mantimentos, mas também revendo as perdas das casas das pessoas foram atingidas para enchentes. Então, essa é a marca do governo. O governo foi eleito no primeiro turno, que a população do Ceará atestou que as boas políticas públicas do Estado, que há 7 anos é o Estado que mais investe percentualmente no país recursos públicos, precisa continuar. Temos desafios, herdamos a herança maldita do governo federal anterior, que na tentativa vã de se reeleger, mexeu com todos os estados e municípios, percorrendo aí em cima do ICMS, que é um imposto de natureza estadual, com repercussão de 25% de natureza municipal, que fez com que o Estado do Ceará, no passado, Donato, perdesse 1 bilhão e 300 milhões de reais, e esse ano 2 bilhões e 300 milhões de reais, que é usado na saúde, na educação, na assistência social, na infraestrutura. E tiveram que ser medidas amargas também serem feitas, mas com muito critério, com muita cautela. 11 estados da federação, ano passado, aumentaram a alíquota de ICMS. O Estado do Ceará deixou para fazer esse ano, com repercussão do consumidor a partir do ano que vem, dando 11 meses de carência para que as pessoas se acostumem. É preciso mostrar que o Estado do Ceará continua fazendo grandes políticas públicas. Estamos construindo o maior hospital da história do Estado. São quase 700 leitos, o Hospital Regional da UES. Então tem muita coisa boa vindo por aí. Estamos apenas com 100 dias de um governo que foi eleito para governar 1.440 dias. Ok. O governo Elmano experimenta também um alinhamento que há anos, como frisou o deputado Romeu, não ocorria no Estado. Ele é correligionário do presidente da República. Até que ponto, Aldigueri, vou continuar com você, essa relação é significativa? Olha, Donato, o governador Camilo, ex-governador Camilo, atual ministro, não teve isso nos últimos 4 anos. É muito importante a parceria com o presidente Lula, mas independente da coloração partidária, dos dois pertencentes aos trabalhadores, o presidente Lula, estadista como tem feito boas políticas com todos os governadores, recebeu a todos, conversou com todos, foi a São Paulo agora na crise das enchentes no litoral paulista, mostrando diálogo com o governador Tarcísio. Eu tenho certeza que não só o Elmano, mas todos os governadores e governadoras do Brasil terão um presidente parceiro, um governo federal parceiro, que faça o que o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, disse que ia fazer na sua posse, que era menos Brasília e mais Brasil. E nós não verificamos isso. Verificamos ele mexer nos impostos estaduais, tirando bilhões de reais dos estados e municípios brasileiros e permanecendo aí com 70
trilha, sem ajudar o Estado, sem ajudar os municípios. O que nós precisamos é de um novo arcabouço fiscal, que está sendo desenhado, uma nova reforma tributária, para permitir efetivamente esse lenga-lenga que a gente já ouve há tantos tempos. Nós moramos nos municípios, moramos nos estados, e é preciso que a pirâmide tributária mude nesse país, se inverta e que a arrecadação esteja em estados e municípios e não no governo federal. Reginaldo, essa lista focada pelo parlamentar Aldigueri satisfaz a oposição no sentido de que já está realizando obras importantes e tem um foco também para dar cabo das propostas que ele fez durante a campanha? Nonato, antes de satisfazer a oposição, na verdade ela precisava satisfazer o povo. O deputado Romeu falou de uma herança maldita que o governador recebeu do presidente da República. Eu gostaria muito que a gente conseguisse se desvencilhar das amarras partidárias, por exemplo, e a gente pudesse dizer claramente que o governador humano recebeu uma herança maldita, foi do governador Camilo. Nós recebemos um Estado endividado no Alto Albuquerque, que só para você ter uma ideia, a população cearense chegou ao final da gestão Camilo pagando mais de 2 milhões, 2,2 milhões de juros dia. Essa é a conta. Até o final desse programa, para você ter uma ideia, o Estado do Ceará vai pagar mais 93 mil reais. É 93 mil reais por hora só de juros. Isso é uma herança que foi entregue para o governador, que inclusive teve que iniciar seu mandato contraindo mais um empréstimo. Só para você ter uma ideia, ao final desse novo contrato, serão 600 milhões de juros. Ao final desse contrato de 900 milhões de reais que foi contraído, nós vamos pagar mais de 600 milhões só de juros. E já que a gente falou aqui da questão de zerar as filas de cirurgias, para a gente ter uma ideia do tamanho desse valor, 600 milhões de reais foi o valor destinado pelo governo federal para a redução de filas de cirurgias eletivas em todo o país. Em todo o país. Imagine o que a gente realmente poderia estar fazendo com esse recurso aplicado na saúde dentro do nosso estado, que está um caos. O governador está querendo zerar a fila, mas nós tivemos há poucos dias a emergência do HGF, hospital de referência do estado todo, fechada. E nós, oposição, vários deputados, tivemos que ir lá para reabrir, praticamente na pressão mesmo, essa emergência. Nós estamos com o Alberto Seib, com crianças abarrotadas pelos corredores, em um novo surto de viroses, de crises respiratórias, isso depois de 2 anos e meio de pandemia, de tanto investimento que foi feito, aportado para os estados e municípios, pelo governo federal, e mais uma vez a gente está vivendo uma crise de falta de leitos, o que mostra, infelizmente, a incompetência da gestão de realmente lidar com esse problema da saúde pública. A gente sabe que é um assunto complexo, mas, infelizmente, os hospitais regionais, eu fui visitar alguns agora, com a base de oposição, que nós estamos na casa, e, por exemplo, o Hospital Regional de Limoeiro do Norte não atende nem 50% da expectativa para o qual foi criada. Nós conversamos com equipes médicas que disseram claramente, poderiam fazer muito mais se tivessem realmente aportado os recursos necessários, para que eles pudessem realmente agir dentro daquilo que a estrutura do hospital permitiria. Então, fica difícil a lógica, quando se fala aí de perda. Eu consultei o site do CONFAS, os relatórios do CONFAS. O estado do Ceará não teve perda de arrecadação. Ele teve uma arrecadação menor do que previa. Não teve perda comparando 2021 a 2022, mesmo com a criação do teto de ICMS sobre combustíveis, energia e comunicação. Então, aquela velha história de que o estado do Ceará tinha um equilíbrio fiscal maravilhoso e etc., a gente vê que isso, na verdade, é uma narrativa. Foi dado o aumento dos professores, mas é para junho. Nós estamos na metade de abril, Renato, e os servidores públicos do estado do Ceará, até esse momento, não tem uma mensagem nessa casa de reajuste dos servidores. E as contas já estão muito mais caras. E elas vão ficar mais caras ainda. Então, assim, o PT pensa em mais arrecadação, e normalmente parece que essa é a lógica, cobrar mais imposto. Então, quando o governo anterior reduziu a carga de imposto para que a população
população tivesse melhorada a sua condição de compra, quando se reduz o ICMS de combustíveis, a população é que sai ganhando, para ela poder comprar mais, e isso volta para a máquina pública, isso aquece a economia, mas parece que o PT não consegue entender isso, só pensa em arrecadar, e essa é a mesma lógica que está sendo replicada do governo federal, que já tirou as isenções, e aqui no Estado, né, foi falado aí, só para concluir, foi falado de governo do diálogo. O governador mandou uma mensagem acabando com as isenções fiscais que poderia gerar desemprego, e nós propusemos um diálogo com o setor produtivo, propusemos uma audiência pública na Assembleia, sequer a base do governo votou favorável a nós fazermos uma audiência pública antes de aprovarmos uma lei que poderia gerar desemprego, é tanto que o governo reconheceu depois de aprovada a lei, infelizmente 15 dias depois teve que revogar a lei criada já nos primeiros 100 dias de governo. Então, eu lamento realmente, eu preferiria estar comemorando, preferiria estar comemorando em nome do povo cearense, mas não vejo até esse momento nada a comemorar. Quem sabe, numa entrevista daqui a um ano, a gente possa bater palmas para alguma coisa do governo Elmano, e se ele acertar, pode ter certeza que eu não terei nenhuma cerimônia de fazer. Deputado Aldigueri, como é que o senhor responde a essas colocações do Reginaldo? Bom, em primeiro lugar, eu entendo o desespero do deputado Reginaldo, lamento ele ainda não ter saído do resultado das urnas, mas vamos lá. Primeiro, em relação à questão do ICMS, o deputado Reginaldo, o governador, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tirou dos estados brasileiros 45 bilhões de reais. Quem está pagando a conta é o atual presidente, que sinalizou em acordo com os 27 governadores de repor metade desse recurso em 3 anos. O estado do Ceará perdeu ano passado 1,1 bilhão de reais, esse ano 2,3 bilhão de reais poderiam estar sendo investidos em infraestrutura, saúde, educação. Isso é realidade fática. Vamos receber apenas 97 milhões de reais. Em relação aos incentivos, o Estado não retirou. O fundo de estabilidade fiscal existe em mais de 10 estados, Pernambuco cobra 10%. O Estado do Ceará, o governador mostrou o altruísmo que tem e estadista e homem do diálogo. O Estado do Ceará fez e iria valer a partir de abril, e ele, ao fazê-lo, disse, sinalizou ao setor produtivo que, caso o governo federal sinalizasse repor parte das perdas que o Ceará teve, e do 1,1 bilhão de reais do ano passado, vamos repor, o governo federal vai repor 600 milhões em 3 anos, esse ano 97 milhões, ele retiraria o fundo e assim o fez, mostrando a grandeza, o verdadeiro líder que o é. O homem do diálogo e da transparência. Em relação aos professores, nós pagamos o melhor salário do Brasil, temos a melhor carreira do Brasil sinalizada a partir de junho, 14,95% para todos, em comum acordo com o sindicato APO, que construíram coletivamente um acordo, diferentemente da maioria dos estados do Brasil, que sequer paga o piso salarial. Em relação à saúde pública, o ex-governador Camilo fez o maior concurso público da história, 6 mil servidores. Nós acabamos de aprovar semana passada a lei por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência, serão 2 mil convocados agora em maio. Nós fizemos o maior programa de regionalização e interiorização da saúde pública do Ceará, que começou pelo ex-governador Cid Gomes, atual senador, com os hospitais regionais. Vossa Excelência, os deputados da oposição visitaram agora, ficaram impressionados e elogiaram as condições estruturais dos hospitais do Vale do Taquaribe e do Sertão Central. Não está funcionando ainda 100%, porque falta repasses do governo federal para o custeio do hospital. O Estado do Ceará fez a sua parte e o governo federal anterior não fez. Esperamos que esse governo federal agora dê o justo e implante o custeio para que o hospital funcione 100%. E estamos construindo o maior hospital da história. Em relação às cirurgias eletivas, dos 600 milhões, o Estado do Ceará receberá apenas 25 milhões. 135 milhões estão sendo aportados do governo estadual, um programa estadual de redução das filas. Um programa do governador, a marca do governador Elmano de Freitas, que inclusive lançou agora no interior, prestigiando hospitais municipais lá na Serra da Ibiapaba, em São Benedito. O Estado do Ceará já fez muito. Nós temos o maior programa de creches do Brasil. Temos agora o ministro Camilo Santana, inclusive, fazendo em pouco tempo o que não foi feito no ano anterior todo. O governo federal anterior teve 4 ministros da educação, importou recursos para os municípios brasileiros no ano de 2022, da ordem de 640 milhões. Camilo, em 2 meses, já aportou 650 milhões de reais. São 6 mil obras paralisadas no Brasil. Creches não iniciadas, escolas paralisadas, superfaturadas, subfaturadas, tem de tudo no Ministério da Educação. Então, nós estamos fazendo a parte, tanto a nível federal como a nível estadual, em apenas 100 dias.
um governo eleito democraticamente pela população, que optou 54% dela de continuar as boas políticas públicas implantadas no Ceará. Somos referência na regionalização da saúde, somos referência, temos a melhor educação pública da América Latina, somos o Estado, Nonato, por 7 anos consecutivos, percentualmente, proporcionalmente, que mais investe no país, e nominalmente perdendo apenas para São Paulo, um Estado que possui apenas 4% da população brasileira, 2% do PIB. O Estado do Ceará está pronto para continuar crescendo, o governador, inclusive, está na China agora, em busca de novos investimentos. Vamos ser hub latino-americano para hidrogênio verde. Vem muita coisa boa por aí, temos muito o que fazer, estamos recuperando as perdas deixadas pelo governo federal anterior, sim, reorganizando para que a gente possa avançar. É isso que nós queremos. Fizemos agora o maior programa de combate à fome da história. São 230 bilhões de reais serão investidos para 150 mil famílias em estado de vulnerabilidade. E quero dizer bem que o ex-governador Camilo Santana foi o governador que mais trabalhou na pandemia, efetivando políticas públicas perenes, que agora são programas de lei, como a questão do cartão Mais Infância, como a questão do Vale Gás, políticas públicas efetivas de longo alcance para todos os municípios, inclusive todas as políticas públicas sendo implantadas nas 184 diferentes cidades do Ceará, independente da matiz, da coloração partidária de cada prefeito ou de cada prefeita. Essa que é a realidade nua e crua do estado do Ceará, um estado perene. Quero dizer, em relação à capacidade de endividamento, o estado do Ceará, pela lei de responsabilidade fiscal, poderia alargar e ter empréstimos até 200%. Nós temos apenas menos de 50%. Nós somos os estados mais bem organizados fiscalmente, financeiramente do estado, com a capacidade de endividamento. Endividamentos esses que podem ser feitos, recursos do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, da Comunidade Americana Latina, para investimentos como o Programa Ceará em Rodovias. Nós temos hoje, Nonato, o maior inverno dos últimos 15 anos, e 95% das estradas do Ceará estão em estado ótimo ou bom de conservação. Tivemos 8 rodovias agora, através até de enchentes, de arrombamentos de açudes particulares rompidos, as outras já foram prontamente recuperadas. Então, o estado do Ceará é um estado que cresce, que se desenvolve, que tem um governador atento, eleito democraticamente pela população, que vai ter, se Deus quiser, a parceria que o governador Camilo não teve nos últimos 4 anos com o governo federal. Deixa a gente colocar também o nosso internauta, o nosso ouvinte no debate, mas antes a gente tem um intervalinho bem rápido pedindo atenção, tanto dos nossos debatedores quanto também dos nossos ouvintes. Já tem muita pergunta de internauta querendo fazer alusões às colocações feitas aqui nesta manhã. São 10h27. 10 horas e 29 minutos com o debate de 100 dias de governo Eumano, avanços e pendências, com o Sargento Reginaldo, deputado estadual pela União Brasil, líder do partido na Assembleia Legislativa, e o deputado Romeu Aldigueri, que é o deputado pelo PDT, líder do governo Eumano na Assembleia. Nós temos algumas colocações feitas aqui por vários internautas. Começar pelo ouvinte que mandou pelo zap uma indagação, como é o nome dele? Alexandre. Bom dia, Nonato. Bom dia. Todos os estudos. O governo Eumano está deixando a desejar. Porque ele disse que ia enxugar a folha, ia diminuir, ia fazer muita benfeitoria ao povo. Ele foi aumentar a secretaria para empregar os amigos, os primos, cunhados, familiares e aumentando o imposto. Aí ele não está ajudando o povo, não. Tá cavando. Ele está fazendo ele não ser reeleito. Eu não voto mais nele, não. Eu voto no Alberto Cláudio, mas não voto nele. São feitas sobre a questão da reforma administrativa, que o Eumano ampliou o número de secretarias, 32 pastas, que pode ser considerado um número exagerado, deputado Reginaldo? Nonato, o Alexandre foi muito feliz, eu vou reproduzir aqui, apenas lembrar, foi promessa de campanha do governador Eumano, promessa de campanha ratificada na imprensa cearense em janeiro já como governador, não haverá aumento de impostos.
né? A gente pode considerar isso até um estelionato eleitoral, certo? Ele prometeu não aumentar impostos e começou a gestão aumentando impostos e aumentando essa máquina pública. Esse custo é elevado, é uma máquina cada vez mais pesada, né, para um Estado que está apresentando, está dizendo, como o deputado líder do governo disse, que está com dificuldade, porque perdeu a arrecadação. E ao invés de priorizar o que é essencial para o nosso povo, ele vai aumentar a máquina pública para a acomodação de aliados políticos e alianças políticas. É um grande problema na administração brasileira, que o governo anterior, o Bolsonaro, tentou justamente evitar, diminuir essa coisa de indicação política nos ministérios, mas nós voltamos com essa grande marca pesada da gestão PT, né, para o governo do Estado do Ceará. Agora, eu vou só lembrar, Nonato, você falou lá no início de continuidade e sempre se tenta jogar na culpa do governo Bolsonaro os problemas que nós temos no Ceará. Vamos lembrar que a continuidade que nós estamos vivendo no Ceará, ela vem de 8 anos de governo Cid Gomes, que continuou com o governo Camilo mais 8 anos, e agora está continuando com o governo Albano. Nesses 8 anos de governo Cid Gomes e o primeiro governo do governador Camilo, nós tínhamos o PT no governo federal. E só para quem não lembra, porque a memória do brasileiro é curta, o problema do piscinão do HGF foi lá atrás anunciado que seria resolvido pelo ex-secretário de Saúde, ex-ministro, ex-governador Ciro Gomes, na gestão Sermão, que em 90 dias resolveria o problema do piscinão do HGF. O HGF continua com as mesmas dificuldades. Então, nós não podemos, aí vai botar na conta do Lula, vai botar na conta da Dilma, mas os problemas do governo atual é culpa do governo Bolsonaro. Então, a gente teve quanto tempo, se fosse essa harmonia entre os poderes, o Estado do Ceará era para estar muito bem, né, depois de mais de 14 anos de PT no governo federal e de uma aliança completa de Cid e Camilo com o governo federal. Deputado Aldigueri, vou juntar com essas colocações feitas pelo Reginaldo. Luísa Soares estava lembrando aqui que a saúde do Ceará está desgastada, os vínculos precários, 80% dos hospitais com cooperativas que ainda atrasam ou pagam sem direitos. Cabe todos dos CR nos hospitais para diminuir essa precarização das cooperativas. O hospital da UES também, o Lucas Assunção, faz uma indagação se vai para as cooperativas. Alô? Não. Tá me ouvindo, Donato? Estou lhe ouvindo. Bom, vamos lá, que são 3 perguntas para mim e o Reginaldo passou mais não respondendo a pergunta. Não, mas você pode começar respondendo as colocações feitas pelo Reginaldo e nós estamos marcando o tempo também que ele fez uso. Bom, o Alexandre que fez a primeira pergunta, mas parece cabo eleitoral do candidato derrotado, mas vamos a ela. É muito bom isso, porque a maior fake news que existe é achar porque o governador aumentou o número de secretarias, inchou a máquina pública. Primeiro, ele cumpriu um compromisso público de campanha, fez um secretariado paritário, dando oportunidade às mulheres, são 16 mulheres e 16 homens. Não existe isso no país. Dando oportunidade às mulheres para estarem na vida pública, mostrando a sua competência. Segundo, o aumento é a ordem, Nonato, de 12 milhões de reais, 1 milhão de reais ano, não paga a inflação. Sabe quanto é o corte do custeio da máquina pública aprovado pelo COGEF esse ano? Da ordem de 300 milhões de reais. O governador vai vender ativos imobiliários da ordem de 400 milhões de reais. Prédios, imóveis, terrenos não são utilizados para colocar em leilão para iniciativa privada, aportando na máquina pública 400 milhões de reais. E o corte do custeio administrativo esse ano, enxugando a máquina pública, é da ordem de 300 milhões, são 700 milhões de reais. O aumento do número de secretarias e de novos cargos comissionados, que muitos deles foram reordenados apenas, e são os mesmos cargos, é da ordem de 12 milhões de reais. Então não tem comparativo, não existe, isso aí é só politicagem, querendo desconstruir. O que nós fizemos na reforma administrativa foi dar visão aos ministérios criados pelo governo federal, efetivando políticas públicas
dando transparência a elas, políticas como igualdade racial, políticas sobre as mulheres, combate às drogas, a questão do meio ambiente, a questão das mudanças climáticas, reorganizando e fazendo com que antes assessorias tivessem o estado de secretarias, mas sem importar em gastos de recursos. Em relação à saúde pública, o Hospital Geral de Fortaleza é um hospital terciário para grandes e complexas cirurgias, não é um pronto-socorro. Não tem que estar lá para receber paciente que está com dor de cabeça, é um hospital que faz transplante, é um hospital que faz neurocirurgias, referência no Nordeste brasileiro e no país. Em relação ao Hospital Regional da UESC que nós estamos construindo, que será o maior da história do Ceará, nós estamos agora colocando 6.000 profissionais estatutários, Nonato, aprovados pela Assembleia. O governador vai convocar no próximo mês 2.000 médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos de enfermagem e estatutários, servidores públicos estáveis, justamente para erradicar e diminuir cada vez mais a precariedade da contratação, essa história de cooperativas, de organizações sociais que existe na União, nos estados e em vários municípios do Brasil. São 6.000 servidores estáveis. É a maior convocação da história, o maior concurso público da história realizado pelo ex-governador Camilo, pelo ex-secretário, nosso amigo doutor Cabeto, que a Humana está colocando em prática agora com a secretária doutora Tânia. Então, são avanços significativos que nós estamos fazendo e mostrando também para erradicar de vez isso. Em relação à questão das secretarias, nós criamos secretarias para efetivar políticas públicas importantes sobre igualdade racial, sobre meio ambiente, sobre políticas públicas de gênero, dando voz às minorias também, efetivando a Secretaria de Pesca e Aquicultura, porque o governo federal criou o Ministério de Pesca e Aquicultura, por exemplo, vai fazer com que haja uma transversalidade, vai fazer para terminar com que haja melhor eficiência da máquina pública. Isso custa 12 milhões de reais. Só o dever de casa de redução de custeio e de venda de ativos do Estado vai importar na máquina pública 700 milhões de reais. Ok, a gente está marcando o tempo, dando exatamente o mesmo tempo de participação de cada um, para que haja realmente a democrática oportunidade. A Heloísa Soares está dizendo aqui, a lei da semana passada só foi feita na pressão dos concursados em conjunto com os deputados, mas não é suficiente para cumprir a lei que as cooperativas deveriam ser complementares e não maioria. Ela fala, inclusive, aqui, também gestores só querem construir hospitais novos sem colocar pessoas qualificadas. O Wanderson Costa pede para que sejam chamados imediatamente os aprovados para a CESA. Tobias Júnior está dizendo aqui, Nonato, hoje existe um número elevado de suicídio e afastamento psiquiátricos na PM. Tem concurso de oficiais da saúde anunciado pelo Camilo e nunca houve nenhuma convocação para a PM. Você como policial, Reginaldo, bombeiro, bombeiro, policial militar, porque é bombeiro, o que é que pode dizer sobre essa questão levantada pelo Tobias Júnior? Falar dos dois tópicos, a internauta antes do Tobias disse que, de fato, ele precisa ser registrado. A convocação dos aprovados da FunSaúde, que é uma briga que vem se arrastando desde o ano passado, e a gente acompanhou até como vereador e chegando nessa casa, só saiu por pressão, inclusive, do Ministério Público. A recomendação foi noticiada publicamente, o Ministério Público dando prazo, inclusive, para que o governo do Estado convocasse esses aprovados. Foi feito um edital para 6.000 pessoas. Elas passaram no concurso, elas tinham direito, E eu até foi citado aqui o doutor Cabeto. Eu imagino como o doutor Cabeto está hoje vendo o que se transformou a FunSaúde, que foi pensada para, de fato, ser um órgão de gestão independente da saúde pública para resolver esse problema dessas organizações sociais que são só indicações políticas, muitas vezes, e que não têm o devido compromisso com a nossa saúde pública como realmente ela merece. E a FunSaúde está aí já com o seu futuro ameaçado, de extinção, da forma como o governo vem se comportando. O próprio governo criou e o próprio governo está cada dia mais caracterizando a FunSaúde. E o colega Tobias falou aí do problema, é grave o problema, sim. O índice de suicídios
na segurança pública, ele chega a ser 4 a 5 vezes maior do que qualquer outra categoria profissional. Ano passado nós tivemos um pico de suicídio, por exemplo, no sistema penitenciário cearense, né, gerou, inclusive, fiscalização até do Conselho Nacional de Justiça, né, e, infelizmente, as respostas ainda são muito tímidas por parte do governo do Estado. Existe, sim, esse concurso para a Polícia Militar, para a contratação de profissionais da área de saúde, inclusive psicólogos, psiquiatras. A gente já falou isso aqui na casa, já reverberou isso aqui na casa, e nada foi feito nesse sentido. Então, eu até queria aqui pedir desculpas ao internauta, ou uma internauta, em nome dessa casa, né, porque o deputado Romeu escuta uma crítica e já vai colocar que a internauta é cabo eleitoral do candidato que perdeu, né? Inclusive ela deixou até claro aqui que não votaria mais, então ela deve ter votado no governador Elmano, né? As pessoas têm o direito de criticarem e devem criticar o político sempre. Nós estamos aqui colocados pelo povo, né? E o político tem que estar pronto para receber crítica, sim, do eleitor e daquele que não elegeu ele. É a população cearense que está querendo dizer alguma coisa. Então, se ela está reclamando, é porque, de fato, ela está sentindo isso na sua pele, né? E a gente tem, sim, um vasto material de reclamações, de denúncias, principalmente no que se refere à saúde pública, hoje, um dos grandes gargalos, e é mais uma herança. Foi falado aqui de herança maldita, e eu vou dizer, é uma herança, isso é um problema que vem se arrastando, do HGF, os hospitais regionais foram criados, não cumprem com a sua missão. Os pacientes de câncer nesse estado percorrem distâncias de mais de 500 quilômetros para fazer tratamento aqui em Fortaleza. Um paciente de câncer que está muitas vezes numa situação grave. Ele tem que sair do seu município, vem até Fortaleza, faz uma sessão de quimioterapia, retorna para o seu município para daqui a 15, 20 dias fazer isso novamente. Eu vivi isso na pele, sei o quanto é uma doença grave. Lamentavelmente, quase nada se avançou. Existe uma lei federal, a lei dos 60 dias, que deveria cobrir todo o processo, desde o diagnóstico até o início do tratamento, e essa lei no Estado do Ceará, lamentavelmente, ela virou, inclusive, uma piada dentro da área médica. Porque 60 dias o paciente não consegue receber nem seu primeiro exame de imagem para fazer um diagnóstico e iniciar um tratamento. Ele chega a passar mais de 6 meses esperando um exame de imagem dentro da rede pública. Então, nós temos ainda muito. Eu espero que as coisas, de fato, avancem, melhorem, né? Já que está se falando tanto aí da boa vontade, das intenções do governador, mas eu vou continuar dizendo. Ainda não mostrou a que veio e nós estamos esperando qual é a marca desse governo. Eu vou dar oportunidade agora que o deputado Aldigueri possa responder às colocações, inclusive agradecendo também citações de Bianca Dias, Eugênio Rocha, Janete Vieira, Luciana Amabel, Eugênio, Lucas, Edilene Arruda, que fazem citações a respeito das colocações feitas tanto pelo Reginaldo quanto por você, deputado Aldigueri, que tem agora o seu tempo, que já estamos quase no final do programa. Primeiro, voltando à questão em relação à saúde pública. Eu repito, o Hospital Geral de Fortaleza é um hospital terciário, complexo, um hospital referência, que faz grandes cirurgias, não é um pronto-socorro. E são questões municipais. A atenção básica é do município, não só de Fortaleza, mas como das 184 cidades. Isso não é função do Estado, não é função do Hospital Geral de Fortaleza, que é um hospital que faz transplante, que faz neurocirurgias, faz cirurgias de coluna, faz cirurgias importantes. Em relação à Polícia Militar, o governador Camilo foi o governador que mais concursos realizou na história do Estado do Ceará, praticamente dobrando o efetivo da Polícia Militar. O governador Elmano já se comprometeu em dobrar o efetivo da Polícia Civil e já se comprometeu em campanha, inclusive agora nos 100 dias, de reativar o Hospital da Polícia Militar. Então são compromissos que vêm sendo cumpridos e que serão cumpridos. O compromisso com a Polícia Militar, com a gloriosa instituição de Estado da Polícia Militar, continua, vem sendo feito. A questão da lei, inclusive de carreiras, nunca aconteceu tanta promoção na Polícia Militar desde o governador Camilo. Em relação à diminuição da precariedade do trabalho,
da otimização do trabalho, da contratação de bons profissionais para a saúde pública, que alguns internautas disseram, é justamente o que o governador Eumano está fazendo. O concurso público, não existe ingresso melhor e mais correto na carreira pública do que o concurso legítimo e público de provas e títulos para qualquer cidadão do Brasil. Foram 160 mil inscrições. E a vontade, quem realizou o concurso foi o governo do Estado, que é um governo de continuidade. O ex-governador Camilo, que realizou o concurso dos 6 mil profissionais, e é o governador Eumano que os está convocando por livre iniciativa do governo do Estado, não por pressão de ninguém, de qualquer que seja. Estamos apenas fazendo as contas, temos apenas poucos dias de governo para otimizar e aprovamos em lei, por iniciativa do governador, por unanimidade, inclusive com a participação e com emendas aprovadas por mim, como líder do governo, e pelo Reginaldo da oposição, para colocar em lei a convocação. Serão 2 mil profissionais estáveis, chamados em maio. Não existe, eu pergunto a qualquer internauta, Nonato, no Brasil, qual estado que nos primeiros 100 dias do governo está convocando 2 mil profissionais de saúde para trabalhar nos seus hospitais de maneira estável, concursada? Não existe na federação. Então, isso já mostra a que o governador Eumano de Freitas veio e o que ele está fazendo para melhorar a saúde pública. Fora que eu não conheço nenhum outro estado da federação que esteja fazendo um programa importando 135 milhões de reais do Tesouro Estadual para fazer 30 mil cirurgias eletivas que não foram feitas pelo governo federal anterior. Não existe isso em nenhum outro estado da federação. Isso é vontade política de fazer, de servir, de cuidar da população. Nós estamos chegando ao final do nosso debate importante sobre os 100 dias do governo Eumano, com a participação do deputado Reginaldo, do deputado Romeu de Guerra, a quem agradecemos. Pedimos desculpas aos nossos internautas, por muitas indagações, mas por conta exatamente do tempo, a gente pode depois voltar a esse destaque dos assuntos colocados aqui por muitos internautas, uma das maiores audiências do nosso chat aqui pelo YouTube. Reginaldo Eldigueri, muito obrigado pela participação de vocês. Nós que eu que agradeço o espaço, o debate sempre franco com o líder do governo, uma pessoa que tem o meu respeito, faz o seu trabalho, esse é o processo democrático, né? As oposições são necessárias, o debate de ideias para o bem da nossa população. E é isso que a gente vai tentar construir aqui, sempre dar voz ao povo cearense para que ele possa ser realmente legitimado nos seus interesses quando colocou um governo pensando em melhorias na saúde, na educação, na segurança pública. São muitos desafios, lamentavelmente, nós somos um dos estados mais violentos do mundo, né? E, infelizmente, a gente ainda precisa avançar nessa questão também do combate à criminalidade. Obrigado a todos os internautas pela participação. Obrigado também, Romeu de Guerra. Grande abraço. Obrigado. 10h49. 101,9.